Olá, galerinha do quinto ano, como vão vocês? Eu espero que todos aí estejam bem. Infelizmente hoje nós não podemos estar online, né, ao vivo, mas a gente espera que essa situação seja resolvida o quanto antes, né? Foi super legal a gente se encontrar lá na aula, mas alguns colegas ficaram de fora, né? Então, a coordenação e a direção, eles estão aí pensando em alguma alternativa que possa promover a interação entre todos nós, né? Lá no ambiente online. Então, logo eu espero que a gente esteja de volta, certo? E hoje então vai novamente essa revisão de conteúdo para vocês, para que a gente possa finalizar as atividades desse conteúdo lá no livro de atividades complementares, certo? E aí novamente eu vou falar brevemente sobre os pontos gerais, sobre o verbete de dicionário, que a gente já viu aí algumas vezes, e só para a gente dar uma reforçada, para que vocês consigam responder lá as atividades com tranquilidade, ok? E reforçar o conteúdo, combinado? Vamos lá? Então é o seguinte, o verbete de dicionário, ele é um gênero textual expositivo que a gente encontra lá no dicionário, né? Ou então em enciclopédias ou glossários, ok? O texto é impessoal. Professor, o que seria impessoal? Vamos reforçar esse conceito. Impessoal é quando eu não dou minha sugestão, certo? Vocês se lembram de quando eu passei a atividade para vocês produzirem um verbete dizendo, eu reforcei naquele momento que vocês deveriam produzir um texto impessoal, ou seja, é um texto onde você não coloca a sua opinião, você vê o que é, certo? E também utiliza lá no dicionário normalmente, que é o que a gente está falando aqui, verbete de dicionário, a linguagem normalmente é mais formal, então é uma linguagem correta, certo? E os dicionários, eles apresentam milhares de palavras, o maior número possível, tá? E também os significados, por exemplo, lá você vai ver na palavra, por exemplo, vou abrir meu dicionário aqui agora, nesse exato momento. Então, na palavra gripe, tá? Eu tenho aqui na palavra gripe somente uma acepção que me diz que a gripe é uma doença caracterizada por febre, ok? Por febre, tosse e catarro. Aí ele vem me mostrando como é a separação silábica, ok? E ele também faz aqui uma composição disso, dizendo que pode ser comparada também com o resfriado, tá? Então, aí me diz também que é um substantivo feminino, ok? É um termo que provém da medicina, né? Me fala então a origem dessa palavra, e aí eu tenho aqui uma acepção, certo? Então, uma acepção seria um significado. Mas, por exemplo, na palavra grosseiro, eu tenho uma, duas, três, eu tenho 4 acepções diferentes. Então, eu tenho 4 possibilidades de utilização dessa mesma palavra, certo? Em contextos diferenciados, tá? Então, no dicionário você pode encontrar tanto um quanto vários, quanto 5, 6, tá? Vai depender de que palavra é essa, ok? E além disso, já falei aqui no exemplo, normalmente a gente encontra lá no dicionário também qual é a classe gramatical dessa palavra,
como é feita a separação silábica dessa palavra, qual é a origem dessa palavra. Às vezes, nós vamos ver alguns exemplos de como essa palavra é utilizada em contextos diferentes, certo? E já já eu trago para vocês um pouco mais do que a gente tem, o que constitui um verbete de dicionário, tá? Além disso, os verbetes de dicionário, eles podem ser tanto impresso, que é aquele dicionário que a gente pode folhear as páginas e procurar a palavrinha, certo? Tanto podem ser também virtuais. Você vai lá na internet, no Google, digita a palavrinha e aí vai aparecer lá um significado dessa palavra. Ou então você pode colocar lá no Google, eu quero dicionário online. Vai aparecer para você uma série de dicionários online, você pode acessa facilmente. Você abre, coloca a palavra e ele te diz pontualmente o significado dessa palavra, tá? Então tem as duas formas de apresentação desses verbetes, ok? Além disso, esse verbete, ele normalmente vai apresentar para você um texto que é muito objetivo, no sentido de somente descrever a informação sobre essa palavra que você desconhece, tá? Porque, de fato, a finalidade do verbete de dicionário é informar o leitor o significado de alguma palavra da qual ele tenha dúvida, certo? E aí lá no meu dicionário você vai encontrar, no meu, no seu, em qualquer um, você vai encontrar as palavras organizadas em ordem alfabética, certo? Então, quando você quer uma palavrinha, tem uma dúvida de uma palavra com A, você vai abrir lá onde estão as palavras com A. E aí dentro da letra A eu vou ter lá A, B, A, B, A, C, A, D até o final, até o Z, certo? Para poder comportar todas as subdivisões das palavras que são escritas com A, certo? E aí alguns dos elementos que estão presentes lá no verbete, como eu já falei para vocês, a entrada é aquela palavrinha em negrito, que você olha lá no dicionário, você procura a palavrinha grifada em negrito, que é exatamente aquela palavra que você busca, certo? Aí você encontra pelo verbete de entrada, que é o que te dá o sinal da palavra que você procura. Depois você vai ver a definição dessa palavra, vai ver a origem da palavra. Lembram que eu falei sobre a palavra gripe? Me fala a origem. Qual é a origem? Vem da medicina. Esse é um termo que vem da medicina. Aí, finalidade, vai me dar um exemplo, muitas vezes. Eu tenho também a classificação gramatical, certo? Então, são alguns dos elementos que eu sempre vou encontrar em verbetes de dicionário. Vai variar de um dicionário para o outro, porque alguns são mais completos, outros nem tanto, tá? Mas é sempre comum que eu encontre a entrada, a definição, tá? A separação silábica dessa palavra e a classificação gramatical. Isso com certeza sempre tem, tá? E aí, nós temos também, além do dicionário que a gente conhece, esse que a gente acessa lá na sala de aula para encontrar o significado das palavras. Nós temos também um outro tipo de dicionário, que é o dicionário visual, tá? Que tem como objetivo apresentar para você, através de imagens, tá? As definições. Então, vai usar a imagem para demonstrar o significado das palavras, certo?
E nesse tipo de dicionário, normalmente é comum que a gente encontre as categorias diferenciadas, tá? Então, por exemplo, vou ter comida, vou ter profissões, vou ter vestuário, vou ter transporte, vou ter cores, tá? Em categorias diferenciadas, tá bom? Para que eu consiga identificar mais facilmente alguma coisa que eu procuro, certo? E aqui eu trouxe para vocês um dicionário que tem aí a classificação que é de comida, certo? Então ele traz aqui os alimentos, ok? E me diz embaixo como é esta palavra em inglês, ok? Então você pode aqui olhar aquilo que você procura e embaixo você vai encontrar a descrição dessa fruta, desse vegetal, tá? Desse ingrediente básico, para você conseguir entender qual é a palavra em inglês, certo? Temos aqui também um dicionário visual dos locais de uma casa, tá? Então eu tenho todos os cômodos possíveis em uma casa, certo? E aí ele vai me indicar através do ponto que vai puxar a palavra. Eu olho para a imagem, por exemplo. Eu tenho aqui um quarto. O que que tem no quarto? Uma cama, um lugar de estudo, um guarda-roupa. Então isso aqui é um quarto. Aí ele puxa pro ladinho e coloca. Além de eu ter a palavra em português, eu tenho em cima o nome dela em inglês, certo? Então ele vai me indicando, a partir da imagem, ele me indica o significado, tá? De alguma coisa. Além desse, nós temos aqui o dicionário visual em inglês indicando insetos, tá? Então ele vai mostrar a imagem do inseto e logo abaixo ele vai mostrar qual é o nome desse inseto em inglês e em português, ok? Porque fica mais fácil. Eu quero saber o nome da Joaninha, por exemplo. Então a Joaninha tá aqui, encontrei a Joaninha. Então logo embaixo eu já tenho o nome, Ladybug, certo? Então agora a proposta de atividade para vocês é que, bom, se tiverem dúvida, revejam os vídeos que já foram postados sobre esse assunto. Revejam também os textos complementares que eu já coloquei para vocês algumas vezes, tá? Nas atividades de folha. E agora a atividade vai ser lá no livro de atividades complementares. Vocês vão resolver as questões das páginas 25, 26 e 27, certo? Então é isso, galerinha. Qualquer dúvida, nós tiraremos assim que voltarmos, que estivermos online, combinado? E eu desejo que vocês tenham bons momentos de estudo, que aprendam bastante e que façam todas as atividades, certo? Até a próxima, um abraço e até mais!